Eles eram inimigos, mas estavam prestes a se casar. O homem rico comprou um colar caro para sua noiva, mas na verdade ele queria atormentá-la. Ou puxou a coleira para trás, causando dor a Lyra. Considerada a noiva mais feliz, na verdade, apenas Lyra sabia que seu status na casa era inferior ao de empregada doméstica. A sogra a desprezava ainda mais, exigindo um casamento simples. Ele ligou de propósito para Lyra para pedir-lhe que discutisse os requisitos do casamento com o planejador, mas enquanto falava, Lyra sempre olhava para a sogra, até que On chegou, ousando dizer que obedecia à disposição do marido. Depois que a discussão acabou, On a arrastou para a sala e a avisou para não falar em particular com a sogra e em vez disso contar a ela primeiro, porque temia que sua mãe descobrisse a verdadeira identidade de Lyra. Ele então a forçou a memorizar o processo de seu encontro. Mesmo que alguém perguntasse, ela teria que responder com base no conteúdo do mesmo. Antes de partir, On também disse a ela para ficar calma no casamento de amanhã. Mas não importava o que ele dissesse, Lyra sentia o ódio que ele sentia por ela. Ou foi ao cemitério sozinho, pensando na morte de sua irmã e de seu pai. Tanto Lyra quanto sua mãe eram alvo de vingança, mas ele não sabia que o perigo estava por vir. Eda viu a notícia da entrevista de On e ficou profundamente triste. Este incidente foi descoberto por seu irmão incompetente Vedak. Eda ficou com o coração partido, mas só pôde aceitar. Quando estava prestes a comparecer ao casamento, Vedak de repente recebeu a ligação informando que havia sido demitido e nem mesmo convidado para o casamento de On. Até agora ele confiava em On para obter dinheiro, então sempre pensou que On o desprezava. Irritado, ele tomou uma decisão frenética. Ele também queria dar um presente muito especial para seu ex-patrão. Logo os ricos estavam presentes na mansão, mas a sogra não gostou. Eda observou o homem que amava se casar com o coração partido. Pelo contrário, On se sentiu muito confortável porque este foi o primeiro passo em seu plano de vingança. Em seguida, Lyra apareceu com um vestido azul escuro que chamou a atenção de todos. On disse a eles que conhecer sua esposa foi a coisa mais feliz de sua vida. Aparentemente, este foi apenas um casamento falso, mas enganou a todos. Depois disso, tudo correu muito bem. Quando o casamento estava prestes a terminar, Vedak de repente invadiu, mas On manteve a compostura e o perseguiu. Vedak agora estava completamente louco, então ele pegou uma arma diretamente e apontou para On, repreendendo-o por dispensá-lo por uma empregada. Então, ele atirou em On, mas Lyra não hesitou em protegê-lo. On observou sua esposa cair e perder a consciência. Nesse momento ele se lembrou de como os dois se conheceram. Certa vez, ele afirmou firmemente que Lyra foi a assassina que matou sua irmã. Embora houvesse muitas oportunidades para escapar, ele ainda escolheu ficar. On começou a duvidar da vida. Afinal, o que ele fez com Lyra foi bom. Sem esperar que ele reagisse, Lyra entrou lentamente em coma. On a levou para o hospital. Vedak também foi preso no local, mas a situação de Lyra não era muito boa. On pensou um pouco e imediatamente foi para casa e ligou o computador. A verdade estava prestes a ser revelada. On sentiu pena de sua esposa, então ele estava determinado a usar todos os meios para salvar a vida dela. Felizmente, Lyra ainda estava viva, mas sua situação não era estável. Após algumas horas de tratamento, ele estava temporariamente fora de perigo, mas ainda precisava permanecer na sala de controle. O médico também não tinha certeza se ela acordaria. Ou estava com medo de perturbar o descanso de Lyra, então ele cuidadosamente fechou a porta. Nesse momento, ele não parecia mais tão frio quanto antes, mas olhava para ela com ternura, esperando que ela acordasse rapidamente. Nesse momento, a enfermeira entregou-lhe o colar de sua esposa. Ele ainda não entendia se Lyra havia machucado impiedosamente sua irmã, porque ele sacrificaria sua vida para salvá-lo, vendo o desamparo de On. O velho também adivinhou algo. Ele disse que embora não conhecesse a identidade de Lyra, ele sabia disso, ela realmente queria proteger sua irmã. Depois de muitos anos vagando, ele percebeu que havia momentos em que ver não era necessariamente verdade, era preciso usar o coração para sentir. Essa garota era muito gentil. As palavras do velho fizeram On pensar por um longo tempo. A governanta ouviu chegando em casa e perguntou como estava Lyra, mas ele não quis responder. Quando estava indo para o quarto, viu sangue no chão, o que o lembrou de Lyra levando a bala por ele. Ele ainda não entendia por que ela o salvou. De repente ele olhou para a foto de sua irmã e curiosamente pegou seu computador para assistir ao vídeo de sua irmã na África. A governanta foi até a proprietária para informá-la que On havia retornado. Quando ele saiu, ela também saiu do quarto, sem saber como confortar o filho. Embora ela estivesse muito preocupada com sua condição, as ações de Lyra a comoveram muito. Ela também estava muito preocupada com a segurança dele. Naquele momento, On saiu da sala. Apesar do conflito, as ações de sua prima a deixaram com muita raiva. A mãe disse a ele que a polícia o pegou, mas ele não estava interessado nisso. Então ele correu para o hospital para visitar Lyra. Coincidentemente, ela também tinha acabado de acordar, olhou para ela apaixonadamente. Então ele foi até ela e gentilmente disse que sabia a verdade e agora Lyra só precisava descansar bem.
Sob os cuidados amorosos de seu marido, Lyra gradualmente recuperou a saúde. On também tomou uma decisão importante para libertá-la. A cena agora era apenas uma ilusão de Lyra em coma. On não tinha visto o vídeo inteiro de sua irmã antes de morrer, então mais uma vez ela perdeu a chance de descobrir a verdade. Ele então foi ao quarto do hospital perguntar a Lyra por que ela estava arriscando a vida para protegê-lo. Neste momento Lyra não conseguia falar nada. Por acaso a enfermeira entrou no quarto para tratar do ferimento de Lyra. Ou se olhou no espelho, sem entender do que se tratava. Quando voltou, viu um homem tirando fotos de Lyra às escondidas. On correu em direção a ele e o prendeu com força contra a parede. Depois de saber que ele era um repórter, On fez deletar todas as fotos que tirou. Então, ele voltou para o quarto. O estado de Lyra ainda era instável e ela precisava ser movida continuamente. Ou agora hesitava em se vingar em nome de sua irmã. Depois de uma luta feroz, sua razão finalmente venceu. Depois do amanhecer, assim que Lyra acordou, On perguntou por que ela o salvou. Sem esperar pela resposta de Lyra, a irmã de On visitou e interrompeu a conversa. Ele queria agradecer a Lyra por salvar não apenas seu irmão, mas também sua família. Ele também esperava que Lyra se recuperasse logo. Ouviu que sua irmã era tão compreensiva, sentindo-se desconfortável, que encontrou um motivo para enviar sua irmã. Porém, antes de partir, sua irmã disse que o ato de Lyra era para fazer as pazes, o que deixou Lyra um pouco triste. Após levar a irmã para casa, a enfermeira ligou de repente para pedir a carteira de identidade de Lyra para concluir o processo de internação. Em seguida, foi ao quarto trocar o remédio de Lyra e pediu que ele segurasse o braço machucado de Lyra. O contato próximo deixou os dois extremamente confusos. A frequência cardíaca de Lyra aumentou inexplicavelmente. Não ousou olhar para o rosto de Lyra, só quando o telefone tocou é que conseguiu sair do quarto. Lyra olhou para o colar, mais uma vez pensando na morte de sua melhor amiga. Ao mesmo tempo, por causa do irmão, Eda havia sofrido muitas críticas. Agora ela não ousava mais pedir On em casamento. Sua mãe ainda a confortava, dizendo-lhe para não desistir, mesmo que houvesse apenas um raio de esperança. Ao ouvir isso, Eda fez uma expressão fria. Obviamente, ela não desistiria de Lyra tão facilmente. Ou olhou para a foto do casamento pensando no próximo passo. Agora mesmo, Eda ligou para se desculpar por seu irmão, mas On não estava com disposição para prestar atenção nela. Ele levou a carteira de identidade de Lyra para o quarto do hospital e devolveu a ela. Sempre houve uma pergunta sobre por que Lyra, que havia machucado sua irmã com tanta crueldade, arriscou a vida para salvá-lo. Ele não sabia que isso ainda atormentava Lyra. Se soubesse que o bolo era venenoso, não hesitaria em comê-lo. Para cuidar melhor de Lyra, On a levou para uma mansão no subúrbio.